Alô, alô, todos conseguem me ouvir? Certo. Então, vamos começar. Deixa eu colocar a minha tela aqui, certo? Bom dia a todos. Meu nome é Wallace Ramos. Eu faço parte do time de assistência técnica aqui da LWT, certo? Sou especializado aí nas soluções de SolidWorks e DraftSight. E hoje a gente está aqui para apresentar, fazer um webinar sobre as principais novidades do SolidWorks versão 2026, sejam melhorias ou aprimoramentos, ok? Lembrando, pessoal, que esse webinar aqui, ele é totalmente exclusivo para quem se inscreveu, ok? E posteriormente, aí, depois de algumas semanas, aí, provavelmente, essa live aqui vai ser postada no YouTube. Então, se você estiver vendo ela aí a partir do YouTube e você tiver alguma curiosidade específica, basta aí depois que você acesse os cards aqui embaixo para que você possa ver alguma parte específica aí em questão de melhorias, ok? Bom, então, vamos direto ao ponto, certo? Vou colocar a tela aqui para que eu possa mostrar aí as novidades para vocês. Lembrando, pessoal, que esse ano o SolidWorks atinge aí a marca de 30 anos de mercado, certo? O software ele foi desenvolvido lá em 1995 e em 97 ele foi adquirido pela Dassault. Então, por como é que ele conseguiu sobreviver tanto tempo e se desenvolver, né? O SolidWorks ele sempre teve como conceito inicial ter uma interface muito intuitiva que facilitasse aí o aprendizado e também o uso dele. Lembrando aí que a marca original dele, né, a frase de efeito, é que ele é um software de engenheiros feito para engenheiros. Então, ele sempre teve esse desenvolvimento aí junto aos seus clientes e também de forma interna, ok? Então, sem mais delongas, vamos falar aí sobre as novidades do SolidWorks 2026. Lembrando, novamente, que todo ano o SolidWorks ele oferece uma nova versão com centenas de novos recursos e funcionalidades que foram entregues aí ao longo do ano por meio de entregas funcionais. A maioria dessas melhorias, ela vem principalmente direcionada a nós, usuários, a nós, clientes, certo? E principalmente nessa versão 2026, a gente teve aí a evolução agora que inclui principalmente avanços relacionados à inteligência artificial e também à integração de aprendizagem de máquina, certo? Além aí de algumas mudanças para soluções baseadas em nuvem e também conectados a ela, certo? O case de sucesso desse ano é a Vermeer, certo? Uma fabricante aí de maquinários agrícolas, mas também aí com aplicações urbanas, como vocês podem ver na foto. É uma empresa aí que utiliza o SolidWorks desde a década de 90, então eles começaram a utilizar o SolidWorks aí nas suas primeiras fases, então eles conseguiram aí sair da etapa de desenho e já entrar trabalhando com software CAD, e também eles acompanharam todas essas modificações aí que foram feitas com o SolidWorks desde a década de 90, ok? Então por isso aí que o nome do tema é uma parceria de décadas à frente, certo? Então agora a gente vai mostrar aí um pequeno vídeo aí para que vocês consigam entender aí de que forma eles utilizam o SolidWorks. Vermeer is a grassroots company of local people, some of the best engineers I know, and they use SolidWorks. When it first came out, it was much easier to use than other solid modeling type packages. I think it continues to be that way. The menus are intuitive, easy to understand. You don't have to be that expert user to take advantage of a lot of its features. If you are that expert user, it has those, but you can operate at that entry-level user and do really well. It's important to have a package that you can be efficient at with minimal training and minimal seat time on the modeling. One of the machines that we use SolidWorks to design is our medium drill. The medium drill is used to put in utility cables for phone lines, electrical lines, fiber optics throughout the world. It is a very complex machine with a lot of hydraulics and electrical on board. A lot of features to help the drillers make good decisions, whether it's water or sewer lines. And we use SolidWorks for the entirety of that design. There's no other CAD for mechanical design here at Vermeer.
There's so many other little parts of SOLIDWORKS that we integrate with as far as doing structural analysis. Being able to do multiple configurations, I think, is nice. Weight was a big issue for us. We had to maintain a certain max weight. It had the weight distribution on the semi-trailer versus the tires, and we had to move the center of gravity around. It's so fun to be able to show a concept to someone who's not in front of SOLIDWORKS every day to try to explain to them maybe how a part fits together. You can quickly show them any of those parts. You can show them the inside of the part, you can show them the back side, you can rotate around a little bit, you can communicate faster and get on the same page. One of the advantages of working with SOLIDWORKS is our ability to reuse components throughout many different models of drills. And many of those components can be reused from one drill to another. Take an idea from one drill, size up the geometry with SOLIDWORKS' parametric modeling. It speeds up your process, but you change the part once, and it propagates that change throughout the assembly models that part is used in. When we make these changes, we reduce design cycle times, which reduces cost, and we improve quality. So it's kind of a cheaper, faster, better all at the same time. When I started, Vermeer was significantly smaller. SOLIDWORKS continued to grow with us and allowed us to do the things that we needed to do that our customers and our team members have been asking for. I would say SOLIDWORKS is one of the reasons why we picked the next move. We wanted a platform that worked on the cloud. Then we wanted to be able to integrate different business units and be able to replicate those processes globally. The 3DEXPERIENCE platform provided that level of functionality that we needed to grow as a company and continue to get more efficient in those processes. It's a very versatile, useful software that doesn't restrict us, just a matter of your imagination, what you can come up with. Bem legal, né? Então, agora, direto para as mudanças. Como vocês podem ver aqui, nessa linha do tempo aí, a gente tem as separações aí, as fases de Functional Drop, né, que são chamados de FDs, ou o Service Pack, né, que é o SP, separados aí pela linha do tempo desde a versão 2025 GA, né, que é a versão oficial lançada, até a versão lançada aí de 2026. Então foram aí no total 420 melhorias, certo? Então tem muita coisa, a gente não vai abordar tudo dessa vez, a gente vai falar aí das principais melhorias e também futuramente falar sobre a questão também das soluções especializadas, ok? Bom, então como vocês podem ver, a gente tem aqui a perfuratriz que vai ser utilizada como o case de sucesso esse ano, ok? Vocês podem ver aí que é um maquinário de grande porte, mas dentro da Vermeer ela é considerada uma perfuratriz aí mediana, certo? Lembrando em consideração que esse maquinário aqui ele é bem potente, ela possui mais de 22 mil libras aí, certo, de capacidade e trabalha aí com mais de 28 mil libras de força de perfuração. Okay? Então é um maquinário bem legal para se trabalhar e a gente vai passear por ele aí, vendo as peças e os componentes para que a gente possa verificar o que teve de novo aprimoramento. Bom, então a gente tem aqui a lista do que vai ser visto, certo? Lembrando que a gente não vai ver tudo isso que está sendo listado aqui hoje, são muitas soluções, então levaria horas para falar sobre tudo isso. Hoje a gente vai falar aí dos principais recursos que são utilizados, então peça, desenho, vai falar sobre montagem, route e as soluções um pouco mais específicas. Nós vamos aí fazer vídeos dedicados para eles, para que vocês também não fiquem muito tempo sentado no computador, não ficar horas e horas vendo uma live sobre melhorias, ok? Bom, então passando para a primeira etapa aqui, nós vamos falar sobre destaques, colocando em evidência aí o carregamento seletivo. Então a gente vai verificar aí como ele pode ser utilizado, como ele foi utilizado na verdade, nas peças aí da cabine da perfuratriz. Bom, então deixa eu trocar aqui a tela para que vocês tenham aí uma visibilidade melhor, certo? Prontinho. Então, agora aí falando sobre destaques, certo? A gente vai falar aí sobre o carregamento seletivo. Então, as primeiras melhorias que nós tivemos nessa etapa foi fluxo de trabalho de projeto acelerado, ou seja, agora você pode
utilizar aí um recurso em que você pode escolher apenas algumas peças e submontagens que você precisa utilizar naquela sua montagem grande e você pode ignorar o restante daquela estrutura. Ou seja, se você estiver trabalhando, nesse caso aqui, com a perfuratriz já finalizada, na etapa de grande montagem, você pode utilizar como se fosse um filtro aí para trabalhar com as submontagens sem ter que ficar carregando a montagem o tempo todo, para que você possa aí economizar o tempo de carregamento, certo? De compilação das peças, e desse modo você tem aí uma melhor agilidade na sua etapa de trabalhar com as submontagens dentro da montagem final. Tivemos melhorias na etapa também de filtragem de precisão, ou seja, agora você vai poder utilizar filtros personalizáveis, certo? Então você vai poder isolar aí alguns componentes ou até mesmo utilizar estados de maturidade aí e conseguir filtrar essas peças até mesmo por volume, que a gente vai ver daqui a pouco. Criação de design com governança. Então, visualizações de filtro persistentes, agora é possível também que você salve aí e reutilize essas seleções dos componentes para que você possa representar ele aí em variações de design, para que você possa ter uma melhor precisão também aí na versão do design final da sua peça, ok? Então, uma pequena demonstração aqui de cada um dos tópicos que a gente acabou de ver. O carregamento seletivo. Então, a gente tem aqui a montagem finalizada da nossa perfuratriz. Entretanto, eu quero trabalhar com uma submontagem. Então, basta aí que eu coloque ela em evidência, certo? E para que depois eu possa trabalhar de forma isolada, sem ter que usar o recurso de isolar propriamente. Então, se eu estiver trabalhando com ela na plataforma, basta aí que eu clique sobre uma face superfície e depois vai aparecer as guias aí de seleção. Se eu quero selecionar apenas a peça, um segundo nível de submontagem, terceiro nível, aplico aí o filtro e eu também vou poder trabalhar ele com ele dessa maneira. E futuramente aí eu vou poder reutilizar esse filtro para que eu possa acessar a peça rapidamente dentro do ambiente do SolidWorks. Então, novamente, se caso eu salvar esse filtro, eu posso fazer essa filtragem também dentro da plataforma. A gente acabou de ver trabalhando dentro do SolidWorks e também a gente pode fazer esse filtro até mesmo aí por volume. Então, vou salvar esse filtro por volume, vou deixar ele já destacado. E aí, quando eu estiver trabalhando com ele dentro do SolidWorks e estiver fazendo as modificações de montagem, e aí, quando eu estiver trabalhando com essa montagem dentro da plataforma, eu também vou ter essa opção de filtro. Então, vou selecionar aí o nível de submontagem que eu quero trabalhar, aplicar aí essa filtragem, e depois eu vou poder trabalhar com ela tranquilamente na plataforma, ou até mesmo, se eu precisar transferir ela para trabalhar dentro do SolidWorks, eu também posso fazer isso tranquilamente, certo? Caso eu for trabalhar na plataforma, eu também posso aí manter essa questão de filtragem específica, e aí eu também, se eu quiser aplicar mais um filtro, eu também posso fazer ele aí através de volume. Então, vou conseguir fazer essa separação aí também de forma localizada. Novamente, se eu voltar a trabalhar aí dentro da plataforma, faço as modificações que eu preciso ali, e quando eu voltar esse arquivo para trabalhar na plataforma novamente, basta aí que eu faça essa inserção também novamente, inserindo essas submontagens aí com os filtros. A etapa de detalhamento também, eu posso trazer esses filtros e utilizar também nas relações para que eu possa ter essa questão da árvore de projetos aí, de como foi utilizado. Bom, agora passando para a segunda etapa aí, a etapa de peças, nós tivemos melhorias aí, simplificação em tarefas complexas, reduzindo aí o tempo de configuração, onde você ganha mais controle e flexibilidade aí no processo do projeto com os recursos, como a criação simplificada de produtos físicos e também o esboço rápido aí para que você possa fazer uma criação mais simplificada de geometrias, principalmente quadradas. Então, vamos dar uma olhada. Falando sobre as flanges base, agora você também pode utilizar aí um plano de esboço para conseguir proporcionar um maior controle sobre essa chapa metálica, essa flange base que você deseja aplicar em uma outra localidade da sua montagem.
Também tivemos uma melhoria no recurso de quebra de cantos, onde agora você vai poder fazer a quebra de cantos também do lado interno da sua chapa, certo? Antigamente você tinha que fazer essa seleção aí de forma manual, agora temos um recurso que consegue reconhecer os cantos internos, além do recurso da adição aí, de você também ter a opção de excluir equações agora dentro do esboço. Então, quando você for fazer a exclusão de um esboço e dentro dele tiver equações, você também já vai ter essa opção de excluir as equações juntamente ao esboço. Bom, na parte de sistemas estruturais, tivemos uma melhoria aí na questão de nitidez quando você for fazer o tratamento aí de cantos dos perfis das estruturas. Você vai ter opções aí muito mais nítidas, que você vai conseguir aí identificar com mais clareza o que vai ser feito, certo? Melhorias também na questão da propriedade da lista de corte. Então, antes, a lista de corte e as propriedades personalizadas, elas trabalhavam de forma individual. Agora você pode carregar as propriedades da lista de corte dentro das propriedades personalizadas do seu documento, certo? Para que você possa carregar essas informações até mesmo para outros suplementos, como por exemplo o SolidWorks PDM ou até mesmo a plataforma 3D Experience. Houve também uma melhoria aí nos pontos de referência, uma melhoria muito importante aí para quem trabalha com peças disformes ou com geometrias complexas. Agora você pode aí redefinir ou inserir aí novos pontos de coordenadas dentro dos planos ortogonais X, Y e também Z. Tivemos melhorias aí também atreladas à última, a caixa delimitadora. Então, para quem trabalha com peças que têm uma geometria muito complexa, geralmente era muito trabalhoso trabalhar com a caixa delimitadora. Então, com as coordenadas novas, X, Y, Z, você também vai conseguir ter um controle melhor aí da caixa delimitadora, ok? Então, vamos às demonstrações, falando aí sobre as flanges base. Agora a gente vai conseguir ter um melhor controle. Então, caso eu tenha um esboço aí trabalhado dentro da minha peça e eu quiser fazer uma movimentação dessa geometria, basta aí que eu acesse esse esboço, modifique o plano base. Então, vou selecionar aí essa nova superfície, plano ou face, e basta que eu selecione ela e eu vou conseguir projetá-la para outra localidade, sem ter que ter aquele retrabalho de criar um plano e depois estabelecer ele em outro local. Também temos aí a melhoria para quebra de cantos. Então, vou utilizar aí o recurso de quebra de cantos. E quando eu for acessar esse recurso, eu vou ter a opção aí para que ele identifique os cantos internos. Então, ele vai selecionar automaticamente os cantos internos para mim. Depois, basta aí que eu finalize o recurso sem ter que ficar perdendo meu tempo ali clicando nos cantos internos das chapas. E a melhoria aí referente à exclusão com equações. Então, quando eu tiver aí essa necessidade de excluir um esboço que já está atrelado aí a equações, basta agora, quando eu for fazer a exclusão desse esboço, eu vou simplesmente selecionar esse esboço, escolher a opção de deletar e agora eu vou ter a opção de deletar as equações juntamente a esse esboço. Por fim, temos a questão aqui de sistemas estruturais. Então, quando eu precisar modificar aí essa questão de encontro entre os perfis, eu vou ter opções muito mais nítidas, para que fique muito mais claro aí como eu vou querer fazer aí essa união, essa intersecção entre os perfis. Agora, sobre as propriedades da lista de corte, lembrando novamente, quando eu tinha que fazer aí trabalhar com as propriedades da lista de corte, ela trabalhava de forma individual. Então, eu tinha que ir lá na árvore de projetos, acessar as propriedades da lista de corte, e aí, caso eu quisesse trabalhar com as propriedades personalizadas, eu tinha que fazer um acesso de forma individual. Agora, dentro das propriedades personalizadas, eu consigo trazer aí as propriedades da lista de corte. Então, colocar descrição ou qualquer outro tipo de propriedade referente à lista de corte, certo?
Agora, falando sobre pontos de referências, eu posso redefinir aí os pontos de referência que eu vou querer utilizar, seja para que eu possa melhorar aí o desenvolvimento da minha peça, inserir um ponto ali de forma manual dentro dos planos ortogonais, para que eu possa finalizar aí a etapa de desenvolvimento da minha peça. Mas também, quando se trata desses novos pontos, eu também vou poder modificar aí como a caixa delimitadora ela trabalha dentro do SolidWorks. Então, quando eu for trabalhar com a caixa delimitadora, vocês podem ver aqui que ela tem uma geometria um pouco desforme em relação à geometria da peça. Então agora eu tenho a opção onde eu posso colocar aí os sistemas de coordenadas, e aí eu posso estabelecer aí, modificar a orientação dos sistemas de coordenadas para que eu tenha uma caixa delimitadora mais específica, certo? Lembrando que se eu também trabalhar com configurações, quando eu for fazer essa transição de uma configuração para outra, ela também vai se ajustar aí às dimensões da peça. Certo, então agora aí um momento de respiro, certo? Então, vai lá, pega o seu café, pega o seu lanche, certo? A gente vai passar por muitas modificações aqui. Então a gente já falou aqui sobre muitas modificações aqui, só na parte de peças agora, ok? A gente agora vai passar aí para a etapa falando sobre as montagens agora. Ok? Todos prontos? Então, vamos lá. Aqui na etapa de montagem, a gente teve melhora aí na questão do desempenho e da eficiência das montagens, também com o reconhecimento dos componentes de fixação, que eles são alimentados por inteligência artificial. Isso mesmo. O SolidWorks agora, a partir da versão 2026, ele vai começar a utilizar aí com mais frequência aí recursos relacionados à inteligência artificial. Ele já era utilizado na versão 2025 ali de uma forma a auxiliar aí o usuário, alguma coisa bem similar aí a machine learning, certo? Mas dessa vez a gente também vai ter uma automontagem e mais algumas coisas para que você possa aí economizar o tempo, reduzindo o esforço manual e otimizando os fluxos de trabalho. Então, agora trabalhando aí a questão dos suportes dessa perfuratriz, a gente vai verificar as questões de indicador de mudança cosmética, certo? Agora, toda vez que você faz uma modificação apenas cosmética em alguma peça ou submontagem que está inserida em uma montagem maior, né, o que é chamado de Large Assembly, você não vai ter a necessidade de recompilar a sua grande montagem. Você só vai ter que fazer a etapa de salvar aí, recompilar as peças onde teve essa modificação estética. Tivemos uma modificação também na exibição de tabela, certo? Agora você vai poder gerenciar aí tanto a tabela de configuração como a tabela de estado de exibição com muito mais eficiência, certo? Elas ficaram mais flexíveis. Então você vai conseguir aí diminuir, aumentar o número de colunas, colocar mais níveis de controle dentro dessas tabelas. E também tivemos melhorias aí, um grande destaque dessa versão da versão 2026, que é a automação de fixadores. Agora, a própria inteligência do SolidWorks, quando você estiver trabalhando aí com alguns tipos de fixadores, parafusos, arruelas, porcas, só que elas não pertencem aí ao toolbox do SolidWorks, a própria IA vai conseguir identificar essas peças que não são próprias do toolbox. Então, você precisou de um parafuso, uma porca, que você precisou baixar de um outro site, um GrabCAD, por exemplo. Agora, a própria inteligência artificial vai conseguir identificar essa geometria e quando você for inserir essa peça dentro do SolidWorks, ele vai aí assumir as propriedades de Smart Components. Então, basta que você clique aí e arraste esse elemento de fixação, que ele vai ser automaticamente fixado dentro da sua montagem. Então, primeira demonstração aqui, falando aí sobre indicador de mudança estética.
Então, eu tenho aqui a montagem das peças de suporte, certo? Então, vou ter que fazer uma modificação aí nessa chaparia. Então, vou ali fazer o que for necessário, certo? Agora, vocês podem ver aí que ele já está demonstrando que uma modificação foi feita. Aparece ali o ícone de asterisco ali na parte superior da submontagem, mostrando que ela vai precisar ser recompilada antes de salvar, certo? Então, vou fazer a modificação necessária ali e depois vou colocar uma modificação para que ele tenha uma modificação cosmética clara. Além disso, também vou fazer uma outra modificação aí referente à questão de cor. Então, novamente, mais uma modificação estética, lembrando que essa questão de não ter que recompilar a montagem inteira, ela reduz aí não só o tempo de reconstrução, certo? Mas também vai economizar o tempo total aí do seu projeto. Então é uma nova opção de sistema de desempenho aí que vai permitir que você evite aí essas reconstruções desnecessárias para que você possa melhorar a sua eficiência aí de forma geral, certo? Bom, agora falando sobre as melhorias aí nas tabelas, tanto de configuração como de estado de exibição, agora elas são formadas aí automaticamente, certo? Ao quebrar o texto. E também você pode remover aí ou inserir colunas que você acha necessárias ou desnecessárias, tornando aí os dados de configuração e também do estado de exibição mais claros e também mais fáceis, certo? Então, como vocês podem ver, eu posso simplesmente clicar numa peça aí e adicionar as colunas que eu desejo ou não ter aí, tanto na minha tabela de estado de exibição, como na tabela de configurações. Agora aí, um dos destaques aí, eu ia falar da noite, mas no caso aqui é um dos destaques da manhã, certo? Que é a automação de componentes de fixação. Então, agora, ao inserir componentes em montagens, o SolidWorks ele vai reconhecer automaticamente esses componentes aí que parecem com fixadores, porcas, arruelas, e também ele vai conseguir agora montar eles automaticamente. Então, esse recurso também ele se estende aí a componentes não só do toolbox. Você pode também, como eu falei anteriormente, baixar algum parafuso aí de algum outro site que não esteja aí na toolbox e utilizar agora ele como um componente Smart Component. Então, mais um ponto de respiro aqui, certo? A gente vai passar para a próxima etapa. Finalizamos aí a parte de montagem. Agora, falando sobre desenhos, a gente vai dar uma olhadinha naquela chapa ali um pouco mais embaixo, certo? Lembrando aí que a etapa de desenhos teve uma aceleração aí e também agora temos a opção de criar desenhos automaticamente aí, através também utilizando IA, certo? Lembrando que ele não vai gerar o seu desenho completo, finalizado, ele vai fazer as etapas iniciais aí, para que depois o usuário possa finalizar, colocar os detalhes finais. Novamente aí, lembrando que é tudo com foco em você conseguir otimizar o seu tempo, de você não precisar ficar fazendo tarefas repetitivas. Então, vindo de cara aqui para as melhorias na etapa de desenhos, agora você pode gerar desenhos automaticamente, certo? Utilizando aí a IA do SolidWorks, ele vai reduzir as etapas aí iniciais de geração de desenho. Então, cotas comuns como altura, largura, as vistas, a perspectiva isométrica, tabelas, tudo isso agora pode ser gerado aí dentro da etapa aí de geração de desenhos automáticos, certo? Também tivemos melhorias na etapa da linha magnética para anotações. Então, linha magnética muito utilizado aí quando você vai colocar balões para informar qual peça, qual numeração da peça é em relação à lista de materiais, né, a BOM. Mas também agora as linhas magnéticas, elas também têm interação também com anotações, certo? E também com símbolos GTOL, né, que são chamados a tolerância geométrica. Então, se você utiliza aí símbolos de concentricidade, planicidade, perpendicularidade, agora eles também conseguem trabalhar aí com as linhas magnéticas, ok? Tivemos melhorias também na questão da quebra de linha de dimensão. Então, para quem utiliza aí desenhos que precisam de muitas cotas,
você tinha a necessidade aí de entrar ali na aba de linhas de dimensão, as linhas de chamada, e também depois colocar essa propriedade para quebrar a linha, para que todas as linhas não fiquem ali tendo intersecção com a outra. Agora você consegue fazer isso de uma forma mais rápida, economizando aí a questão de tanto de tempo de trabalho, mas também deixando seus desenhos mais claros. Também houve modificações aí, melhorias na parte do texto personalizado no quadro da tolerância geométrica. Então, houve uma melhoria aí na interface para que você possa gerar novos quadros ou também poder excluir novos quadros, além também de você ter uma maior facilidade aí nos cenários de rotulagem para que você possa aplicar as suas tolerâncias geométricas. Houve também a inserção da norma ISO aí 21921, certo? Então, caso antigamente você precisava utilizar essa norma e você tinha que colocar os valores, tudo de forma manual, agora basta que você vá ali nas opções e você faça a troca aí da norma para a norma ISO 21921, para que você possa trabalhar tranquilamente. Então, falando sobre outro astro aí da manhã, que é a geração de desenhos automático aí, está na fase beta, certo? Só que ele vai utilizar aí o machine learning, certo? Então, como o usuário se comporta, para que depois ele possa aí gerar os desenhos automáticos, certo? Então, você vai poder criar os seus desenhos aí rapidamente, usando esse comando de gerar desenhos, facilmente acessível agora, certo? Lembrando que ele também está disponível aí diretamente no menu novo, ok? Para a criação automática de desenhos, e isso melhora significativamente a criação de desenhos, e também você usa aí o seu tempo de uma forma mais produtiva para gerar o seu 2D, detalhamento de peças, montagens, ou até mesmo o dimensionamento completo dessas peças. Então, vistas, formatos de folhas, tudo isso pode ser usado agora com a inteligência artificial. Falando sobre agora as linhas magnéticas, agora elas apoiam também a anexação aí de notas, símbolos de solda e também outros tipos de anotações. Além de apenas balões, você também pode melhorar aí a apresentação geral, certo? Já que você vai utilizar as linhas magnéticas, você vai conseguir ter um controle melhor aí da disposição do que você está colocando dentro do seu desenho, para que ele fique muito mais visual, muito mais claro para a leitura. Quebra de linhas de dimensão também, para a criação de desenhos técnicos claros e legíveis, geralmente requer aí um gerenciamento de linhas de dimensão sobrepostas, certo? Acontece com todo mundo que trabalha com 2D, com detalhamento, certo? Agora você pode criar aí essa quebra automática de linhas de dimensão, onde elas já se interceptam, certo? Ou caso elas se sobressaiam, com texto ou até mesmo aí com anotações, para que você possa melhorar aí a clareza e também para que o desenho fique mais legível. Melhorias também na parte do texto personalizado, quando você trabalha aí com tolerância geométrica. Agora você pode comunicar aí os requisitos de dimensionamento e tolerância geométrica, né? Que também são chamados de o GDIT, para quem trabalha de forma bem específica com detalhamento de peças. Então você vai poder trabalhar de forma mais clara e concisa aí, com uma capacidade de aprimorar as definições de tolerância com texto e símbolos personalizados, também como minuto, segundo, tudo isso aí você vai poder trabalhar de uma forma mais clara e também muito mais fácil. Agora, melhorias aí na parte de símbolos e acabamento de superfície, você vai poder indicar a qualidade de superfície desejada, certo? Sempre é crucial, mas agora, dentro aí das opções do SolidWorks, você vai poder acessar aí a norma ISO 21921, certo? Sem ter que trabalhar aí de forma manual para inserir ou trabalhar com essa norma, ok? Bom, então, mais um ponto de respiro aqui, já passamos aí pela parte de desenhos. Agora, a gente vai falar sobre o MBD e também a gente vai falar sobre o GEXpert, que é a parte aí de dimensionamento do SolidWorks, certo? Então agora a gente vai falar sobre mais uma chaparia ali, bem no centro da nossa perfuratriz. Então, é muito importante aí que a gente aumente a eficiência e a precisão dos projetos baseados em modelos com uma retenção automática de dimensões, e a gente pode fazer isso utilizando o GEXpert.
né, que é um recurso de biblioteca para que você tenha um maior controle sobre as anotações. Assim, você vai simplificar aí tanto a questão de colaboração, mas também economizar o tempo e também facilitar as revisões do seu projeto. Então, tivemos uma melhoria aí na questão de ocultar, ou você poder mostrar aí as anotações do Jim Expert nas suas peças ou montagens, então vai ficar muito mais fácil aí dentro da interface gráfica você poder fazer isso. Tivemos uma melhoria também na questão do filtro de anotações. Então, essa filtragem de texto e de recursos também ficou muito mais fácil para que você possa isolar ou também retirar essas peças dentro do ambiente gráfico. Bom, a outra mudança que nós tivemos aí é na opção de ocultar ou mostrar anotações do Jim Expert. Agora, você pode obter um melhor controle sobre as suas vistas de projeto, ocultando ou mostrando seletivamente as anotações do próprio Jim Expert, para que você possa aí aprimorar a clareza e também o foco durante a modelagem e a revisão. Também, na etapa de filtro de anotações, você pode localizar rapidamente aí recursos específicos do próprio Jim Expert, usando uma nova barra de filtro, melhorando aí a navegação e a eficiência ao gerenciar essas dimensões. Então você precisa de uma dimensão específica, basta ali que na opção de filtro ali você pesquise por ela e ele já vai trazer aí referente ao que você inserir naquela barra de pesquisa. Bom, a próxima etapa aí é para quem trabalha com o routing, para quem trabalha com a questão de rotas, tanto aí para quem trabalha com tubulações rígidas, mas também para quem trabalha com tubulações flexíveis, ou até mesmo aí para a parte elétrica, com cabos, cabeamento. Lembrando aí, para que você possa tornar o seu projeto tanto de tubulações ou também o projeto elétrico, a gente teve melhorias aí na parte de documentação, certo? A questão para que você possa trabalhar aí com mais eficiência e agilidade na questão do dimensionamento automático dos templates, as listas de materiais, né, que são chamadas de BOMs, que é o Bill of Materials, combinados aí de várias submontagens ou rotas, e também para que você possa ter um suporte aí para os clipes baseado tanto em peças quanto em montagens, para que você possa aumentar a flexibilidade e a precisão de todos os seus projetos. Então, novamente, a gente volta aqui para trabalhar com os estabilizadores da nossa perfuratriz, e a primeira melhoria aí foi na questão do revestimento para tubulações e tubos. Então, quando você trabalha aí com a questão de revestimento nas suas tubulações, agora você também vai ter opção para que você possa favoritar elas e depois reutilizar elas em outras tubulações. Então você não vai precisar agora entrar no recurso de tubulação e configurar tudo de novo, mesmo utilizando o mesmo tipo de cobertura. Você pode simplesmente salvar ela, e mesmo depois de você salvar ela nos favoritos, quando você for reaplicar em algum outro tipo de tubulação, você ainda pode modificar algumas propriedades. Então, se tem algumas propriedades ali que você trabalha dizendo assim, em até metade do caminho, você pode já deixar salvo para não ter que fazer essa metade, você já deixa ela salva e aí só finaliza aí a etapa de modificação. Também tivemos a melhoria aí na parte de rota automática guiada por esboço. Então, agora você vai poder utilizar aí esboços pré-determinados e depois aplicar aí o recurso de autoroute, que é a autorrota. Então, o próprio autoroute ele vai se basear aí no esboço que você já elaborou para que você possa gerar uma nova rota, para não ter aquela questão de ficar clicando e arrastando as rotas, para que você não tenha essa perda de tempo, certo? Então, você já pré-define aí o caminho do roteamento e depois você só aplica aí a autorrota. Também tivemos uma modificação na etapa de mudar o modelo em desenho plano, certo? Então, toda vez que você precisar, você está fazendo a modelagem ali, peço desculpas, você está fazendo ali a etapa de detalhamento das suas rotas, e aí você nota que não vai dar espaço na sua folha, você vai precisar aumentar a folha para uma A3, uma A2 ou até mesmo uma A0. E aí você não quer ter aquele retrabalho de ficar clicando nas tabelas e arrasta para a ponta.
a questão também de anotações. Agora, todos esses elementos que ficam geralmente aí atrelados aos cantos da folha, toda vez que você modificar a folha agora, tudo isso que tiver atrelado, a extremidade dela vai se autoajustar. Então agora você não vai ter mais aquela questão da perda de tempo, de ter que ficar clicando e arrastando tabelas. Quando você modificar o formato da folha, ele vai se ajustar automaticamente para você aí, novamente, economizando o seu tempo. Então, para a primeira modificação aqui na parte de routing, a gente vai falar sobre a tubulação rígida e a tubulação flexível. Então, como vocês podem ver aqui, vai ser aplicado aí o recurso de cobertura, certo? Nesse cabeamento, certo? Então, eu vou definir ali quais materiais eu vou utilizar. Depois de aplicar esses materiais, eu vou salvar aí eles como favorito para que eu possa reutilizar em algum outro momento dentro da minha parte de desenvolvimento de tubulações. Então, eu salvei ele ali. Agora eu vou querer aplicar aí essas propriedades a outra tubulação. Então, basta aí novamente que eu abra o recurso de tubulação e eu vou simplesmente ali e seleciono o estilo já favoritado anteriormente. Então, não vou ter mais aquela questão de ter que ficar selecionando os materiais. Vai ficar muito mais ágil. Falando sobre a questão de rota automática guiada por esboço, então, digamos que eu preciso fazer uma nova rota, entretanto, eu não quero utilizar o recurso de autorrota e ficar clicando e arrastando toda vez que eu vou criar uma nova tubulação. Então, basta aí que eu selecione um esboço de uma peça já criada, certo? Vou aplicar aí, começar a fazer o recurso de rota, como vocês podem ver, está mostrando ali a rota automática em bege, mas eu posso guiar ela por um esboço já criado, que estava em verde. Então, eu vou conseguir atrelar aí o recurso de autorrota com o esboço já criado, para que eu já saia aí com o cabeamento ou a tubulação prontos, certo? Agora, falando sobre o formato de folha, novamente, digamos que eu preciso modificar aí o formato da minha folha, eu vejo que está muito apertado, eu vou precisar aumentar o tamanho dela. Como vocês podem ver, depois de aplicar as configurações, as tabelas já se ajustam, porque elas já estão referenciadas aí nas extremidades da folha. Então, se caso eu diminuir novamente aí para um tamanho de folha menor, vocês podem ver que as tabelas não vão ficar lá longe e depois eu vou ter que clicar e arrastar elas. Elas vão acompanhar. Lembrando que não é só as tabelas, também as anotações se comportam dessa maneira. Bom, finalizando aí a parte de routing, agora a gente vai entrar na etapa de renderização, certo? Agora sim a gente vai falar como um todo aí da nossa perfuratriz. Então, para que você possa aumentar o fluxo de trabalho com as soluções de renderização do SolidWorks, que se chama Visualize, ela também agora é integrada com o SolidWorks Design. Então, com o controle de tesselagem aí aprimorado, e também suporte aí ao que é chamado de denoise, né? Que é um processo para que você possa diminuir os ruídos indesejados, seja imagens, áudios ou vídeos. Agora também você vai ter uma integração aí com o algoritmo de inteligência artificial, certo? Então você vai poder renderizar ele aí através da sua CPU, proporcionando aí visuais de alto impacto com menos esforço. Então, entrando na etapa aqui de renderização, a gente vai ter melhorias aí na parte do DSP-BR, e aí você me pergunta, Wallace, o que diabos é isso? Nada mais é do que a tradução para modelo de sombreamento PBR. E aí o que significa esse PBR? É renderização baseada em física. Nada mais é do que um modelo aí de renderização utilizado pelo SolidWorks para que ele possa simular aí as aparências realistas dos materiais, para que quando você for utilizar o Visualize, pareça realmente que aquela submontagem ela realmente foi fabricada, vai ficar muito mais real para que você possa trabalhar aí para a área de marketing, certo? Também, falando agora sobre melhorias na renderização com o SolidWorks, agora você pode renderizar ela dentro do SolidWorks para que você já tenha uma prévia quando for trabalhar dentro do Visualize. E também tivemos a implementação aí do suporte chamado modo rápido Stellar, né? Em inglês fica Stellar Fast, certo?
que nada mais é do que um modo que agora ele é compatível aí com as GPUs da AMD, para que você possa ter uma renderização muito mais rápida. Então, mostrando aqui sobre a questão das aparências do DSP-BR, certo? Agora você pode otimizar aí o fluxo de trabalho, equilibrando aí a qualidade da geometria e o desempenho com o controle da tesselação, o que te dá aí mais controle sobre a qualidade da importação, além também de você ter opções adicionais aí para importar um modelo de alta qualidade mais rapidamente. Então você vai encontrar aí várias opções de refinamento de malha também, como o próprio padrão simples ou avançado, que permite aí um controle de tesselação de forma mais detalhada. Agora falando aí sobre renderização com o SolidWorks, agora você vai poder produzir essas renderizações de fotorrealismo diretamente no SolidWorks Design, usando aí o SolidWorks Visualize, para que você possa aí aprimorar a apresentação do seu projeto e a tomada de decisão baseada aí com os visuais de alta qualidade, certo? E por fim, o suporte aí à AMD, certo? Aplicando aí o modo rápido estelar, né? O Stellar Fast, para que você possa aí acelerar as renderizações de alta qualidade, agora também podendo ativar aí o denoise no modo CPU, certo? Para que você possa reduzir aí os ruídos em menos passagens. Tudo bem? Bom, pessoal, a gente já está chegando aqui nas etapas finais aí dessa parte de apresentação de novidades, certo? Como é que está aí? Todo mundo bem? A gente falou já sobre bastante coisa, agora aí a gente vai falar sobre mais algumas coisas antes de finalizar essa etapa aí de novidades do SolidWorks 2026. Então, voltando aqui para a apresentação, a gente vai falar agora aí sobre UX e Import, ou seja, UX aí é a tradução para User Experience, ou seja, a experiência do usuário com a interface do SolidWorks, e também vamos falar sobre opções de importar arquivos. Então, você tem um arquivo em outro formato, você quer transformar ele em um arquivo SolidWorks. Então, a gente vai ver ali a parte traseira aí de uma peça utilizada na perfuratriz. Então, o foco aqui é que a gente economize o tempo aí, incluindo desenhos seletivamente em pacotes de exportação, e também para que a gente simplifique peças para diversas montagens complexas, certo? Então, primeira melhoria aqui falando sobre importação é que agora é possível importar os modelos com o processo em segundo plano. Então, para quem utiliza aí o agendador de tarefas, seja para exportar os arquivos como importar, todo mundo sabe aí que quando você precisa fazer essa etapa, geralmente ela é uma última etapa do seu projeto, então você pede para que a importação seja feita e você não pode utilizar o SolidWorks, porque ele vai ficar ali abrindo os desenhos para que ele possa fazer essas etapas necessárias. Agora, a etapa de importação de modelos pode ser feita em segundo plano, então você pode aí indicar a importação desses arquivos que você deseja para SolidWorks e continuar utilizando o software livremente, porque a etapa de importação vai estar rodando aí, entre aspas, né, em segundo plano, certo? Além disso, também tivemos melhorias na etapa de filtros de seleção melhorados. Então, quando você precisar filtrar aí um novo recurso, geralmente a gente utiliza a árvore de projetos. Agora você vai poder utilizar um filtro aí com mais opções ou simplesmente clicando aí nos recursos diretamente aí na área gráfica. Os filtros também agora podem ser utilizados em componentes, então não apenas em recursos, mas também em componentes, certo? Muito útil aí para que você possa aplicar materiais, excluir, remover, ou até mesmo colocar, ou até mesmo aí editar os seus recursos. Também tivemos melhorias aí na etapa de selecionar grande número de corpos, então outra dor de cabeça muito frequente para quem trabalha com montagens aí que tem um número elevadíssimo de elementos de fixação. Então é sempre uma dor de cabeça quando você precisa escolher vários parafusos ou várias arruelas. Você, por algum motivo, precisou trocar aí uma arruela M8 para uma M10 ou um parafuso. Aí para que você não tenha que selecionar agora todos um por um,
basta aí que você utilize uma melhoria no recurso de seleção agora, que você vai poder selecionar as peças ou por tamanho, então você vai utilizar ali uma régua que vai começar a selecionar as peças do maior para o menor, então você vai poder selecionar as peças menores, ou você também pode inverter, ou até mesmo selecionar essas peças através de volume. Então você vai escolher um volume ali dentro da área gráfica e tudo que estiver sobre ele vai ser selecionado, certo? Então, duas novas formas aí para que você possa selecionar o que você precisa muito mais rápido. Também temos uma nova adição aí, que é a mensagem ignorada. Então, quando você vai abrir uma grande peça aí e fica aparecendo aquele monte de notificação e você vai só clicando em sim, não, cancelar, essas mensagens que você ignorar, elas agora também vão ser descritas no lado ali esquerdo inferior, certo? Lembrando que você também pode mudar aí o lugar dessa notificação. Além do mais, também tivemos uma melhoria na questão de reconstrução aí em relação ao desempenho. Então, quando você tinha uma grande montagem aí, você tinha aquele receio quando você ia salvar ou reconstruir depois de fazer uma modificação, porque ali ia demorar um tempinho ali, porque a reconstrução da sua montagem é muito grande, você está usando muitos itens. Também foi feita uma melhora aí no desempenho ao reconstruir as suas montagens. Então, falando aqui sobre importar peças aí para os modelos de SolidWorks em segundo plano. Então, você vai trabalhar ali na sua área gráfica, você vai utilizar o recurso de importação de dados, você vai selecionar os arquivos que você deseja importar para SolidWorks, e aí agora eles vão ser feitos aí em segundo plano. Então você vai poder continuar trabalhando aí nas suas montagens, desenhos e peças de forma normal, enquanto aí a importação é feita em segundo plano. Filtros de seleção. Então, novamente, você tem peças muito específicas, muitos parafusos para selecionar. Você pode, primeiro, simplesmente clicar no recurso e selecionar eles aí para que você possa fazer uma modificação cosmética ou até mesmo uma modificação paramétrica, certo? Então, basta ali que você selecione a opção de filtros de recursos, certo? Para que você possa fazer essa modificação, ou aí o filtro de componentes. Temos aí falando sobre aí a questão de importar em segundo plano, certo? Bom, agora falando sobre as melhorias de filtro de seleção, agora você vai poder selecionar aí os recursos ou os componentes com muito mais facilidade. Então basta ali que você selecione o filtro de componentes para que você possa escolher componentes de forma específica e depois só aplicar a mudança que você deseja fazer, ou até mesmo aí um filtro de recursos. Então, basta que você escolha ele, clique ali nos recursos que você deseja modificar e possa mudar aí até mesmo uma parametrização, sem ter que clicar ali em editar o recurso. Também tivemos melhorias aí na etapa de seleção de corpos por tamanho. Então, vou trazer aquele exemplo de novo, você tem que mudar várias porcas ou várias arruelas de uma vez só. Basta que você selecione elas aí por tamanho, que você vai poder selecionar elas todas de uma vez, certo? E aí vai facilitar muito a sua etapa de seleção, ou você pode simplesmente selecionar elas por volume. Então, basta ali que você indique aí uma área de seleção, certo? Também atrelada à questão de volume, e tudo que tiver dentro daquela área ali vai ser selecionado para que você possa trabalhar, ok? Bom, agora falando sobre as mensagens ignoradas, então para quem aí só clica em cancelar, sim, ok, muito rapidamente, depois você pode acessar novamente aí essas notificações que você perdeu. Então você pode deixar atualizado aí para que apareça aquela notificação, ou você pode acessar ela aí pelas opções. Agora falando sobre o desempenho de reconstrução, novamente, se você tiver que trabalhar com peças ou montagens muito pesadas aí, também houve uma melhoria aí na etapa de reconstrução do seu projeto aí, uma melhoria aí de mais de 30%, ok? Agora falando aí sobre uma questão muito específica para quem trabalha com monitores aí em resoluções diferentes, agora também o SolidWorks possui uma escala dinâmica. Então agora ele consegue aí modificar a resolução se você trabalha aí com telas em HD ou de 2.4 ou até 4.000 pixels, certo? Então, novamente, mais um respiro aí.
E é isso por hoje, pessoal. Eu gostaria aí de agradecer a presença de todos, certo? A gente, novamente, explicando aqui que isso não é um ponto final, nós vamos trazer aí mais melhorias para vocês, certo? Em vídeos separados, para que a gente não fique aqui muito tempo falando sobre aí as soluções específicas do SolidWorks, certo? Lembrando novamente que essa live futuramente, aí daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses, vai ser disponibilizada. Então, caso você tenha um interesse específico em alguma solução do SolidWorks, depois você vai poder acessar ela pelo card aqui embaixo, se você estiver acessando pelo YouTube, certo? Gostaria de novamente aí agradecer a presença de todos para esse evento, certo? Um marco aí no SolidWorks, já que ele está fazendo 30 anos, certo? E lembrando que, caso vocês tenham alguma dúvida, basta vocês colocarem aqui nos comentários ou até mesmo aí no decorrer da live aí. Acredito que quem tenha feito perguntas aí, a gente também tem auxiliado, ok? Então, novamente, meu nome é Wallace Ramos, queria agradecer e para vocês uma ótima semana. Até a próxima. Tchau, tchau.